E dando continuidade ao vídeo anterior, vamos seguir com o nosso conteúdo. Vocês viram aí a importância, né, da gente entender sobre esses extintores de incêndio. Então, vamos falar agora um pouco sobre os componentes desses extintores. Por quê? Porque, sendo a Comissão Interna de Saúde do Servidor Público responsável, né, pela manutenção dessa saúde do servidor in loco, é importantíssimo que vocês entendam os extintores de incêndio, é importantíssimo que vocês entendam um pouquinho do projeto, do projeto de incêndio todo, né? Vocês entendam também que um projeto de incêndio ele vai muito além dos extintores de incêndio, porque aí vocês vão conseguir trabalhar em conjunto com o Departamento de Infraestrutura, ou então o setor, coordenação de infraestrutura dentro das suas unidades, o Departamento de Infraestrutura da Reitoria, o setor de segurança do trabalho dentro da Reitoria. Todo mundo vai estar mais alinhado, porque se deve observar, deve-se fazer as inspeções visuais. A gente tem um grande problema nas escolas de pegar extintores que estão lá no localzinho deles, mas eles foram acionados, porque ou um aluno acionou por curiosidade. Então, entender esses componentes é perceber se há ou não a necessidade de fazer uma troca de imediata, né? Acionar ali a coordenação de infraestrutura de que é necessário fazer o recolhimento e recarga imediata daquela unidade, ou então você conseguir abrir ali as caixas de hidrante e verificar se não está faltando alguma coisa ali dentro, certo? Então vamos lá. Eis aí os extintores de incêndio, né? Esse extintor, inclusive, ele se localiza lá na reitoria. Ele está localizado lá na reitoria. Nós temos aí, para começar, né, alguns componentes. Nós temos um cordãozinho. Esse cordão, ele segura a trava, certo? E nós temos o lacre. O lacre, ele garante que o extintor de incêndio não foi utilizado. Então, digamos, Cássia, eu percebi aqui que todos os extintores da minha unidade, do campus X, estão com os lacres rompidos. Então, meu amigo, minha amiga, vai ser necessário fazer a troca desses extintores de imediato, porque provavelmente todos foram utilizados. Ou então, por mais que não tenham sido utilizados, nós não conseguimos garantir ao Corpo de Bombeiro que aquele extintor está próprio para o uso, certo? Essa trava é o que impede o acionamento do extintor de incêndio. Então, essa trava é que separa aí o gatilho, né? Trava o gatilho do extintor. E o cordãozinho é só para que a gente não perca essa trava aí ao longo de todo o processo do ano, né? Então, é sempre interessante que quando o extintor de incêndio for para a recarga, quando ele volte com esse cordãozinho que segura a trava, certo? Ele só segura realmente para não perder a trava, para a trava não ser perdida no momento que você for utilizar. E percebam nessa terceira imagem, né, nessa imagenzinha do meio, na imagem da trava, que a trava, que o lacre, na verdade, ele passa por dentro da trava. Por quê? Porque tudo isso está conectado. Então, se o lacre rompeu, é porque provavelmente a trava foi acionada. E o extintor de incêndio pode ter sido acionado. Então, nós temos os três primeiros componentes aí. O cordão, que segura a trava, que está atrelado ao lacre. E aí nós temos vários itens informativos. Todo extintor de incêndio ele vem com as instruções de operação, certo? E ele vem também com a orientação a qual classe de incêndio se destina. Então, essa primeira foto, onde tem instruções de operação, você vê logo em cima A, B, C. Então, esse extintor se destina a incêndios classe A, B, C. Só lembrando, A são materiais que queimam em superfície e profundidade, papel, madeira, tecido, né? B são os líquidos inflamáveis, queimam em superfície.
E C são os materiais energizados, né, ou equipamentos elétricos. Você tem outras informações também quanto às instruções de uso mesmo, né? Então, puxa a trava, aperte o gatilho e assim vai, direcione o jato ao fogo. Então, você tem essas instruções. Por favor, quando vocês estiverem circulando dentro das instalações da instituição, parem na frente do extintor de incêndio e analisem o que vocês veem ali de instrução. Informações de garantia e validade. Então, todo o equipamento, quando você compra, lógico que ele tem uma garantia, certo? Então, a garantia, em geral, são 90 dias. Coloque lá no seu termo de referência que você quer uma garantia de 90 dias, né? E a questão da validade da recarga é 1 ano. Então, todo ano você tem que fazer a manutenção. A recarga, no caso, né? Que é a manutenção de nível 2, chamada. Ah, Cássia, mas por que tem que ser todo ano? Isso onera muito. Por que tem que ser todo ano? Porque esse pó, no caso nosso aqui, ele é um pouquinho úmido. E aí o que acontece? Ele fica, depois de um tempo, petrificado lá dentro. Isso fica quase uma pedra lá dentro. Então, se você for acionar, não vai sair nada. Então, é por isso que tem que ser feitas essas manutenções. Para trocar um agente que pode não estar mais adequado, né? A água também, se você colocar um extintor de incêndio para classe de água, no caso, água pressurizada, né? Extintor de incêndio de água pressurizada. Se colocar num espaço onde tem muita insolação, bate um sol nele, às vezes você vai acionar ele e ele não tem mais nada dentro. De alguma forma aquela água evaporou, né? Então acontece isso também. Fora que ele também pode perder a pressão. Como esse material é colocado dentro dele, para sair é colocado um gás junto. E esse gás é o que faz a pressão para ele ser jetado para fora, né? É igual um desodorante aerosol. Você vai, quando você aperta ele, né? Ele coloca para fora aquilo que tem dentro dele, o agente que está dentro dele. Então funciona da mesma forma. Então por isso que todo ano a gente tem que fazer essa troca. E dados técnicos, né? Esses dados técnicos é o peso. Tem extintor de 4 kg, tem extintor de 6 kg, tem extintor de 10 litros, né, que são os de água. Tem dados sobre a capacidade extintora deles, e aí isso é coisa de projeto, são dados de projeto. Essa quarta etiqueta, que é a etiqueta empresa de recarga ou de venda, né, é a etiqueta da empresa. Observem aí. O que é que está dizendo aí, né? Que a última recarga, né, foi feita em janeiro de 2017. É a manutenção de nível 2, certo? E aí ele está dizendo o quê? Outro item. Período máximo para a próxima manutenção. Gente, desculpa. Fazendo um corte aqui. Essa quarta imagem fala sobre o período de validade dessa manutenção. É uma etiqueta colocada pela empresa que faz a manutenção. Então, você tem aí que a próxima recarga deverá ser feita em janeiro de 2017 e a manutenção de nível 3, que é o terceiro nível, que é feito a cada 5 anos, será feita em 2017. A gente tem essa foto é antiga, tá, gente? Então, será feita em 2017, certo? E ele está dizendo aí que nessa ocasião foi feita a manutenção de nível 2, que é essa que tem a troca do agente. Manutenção de nível 3, já adiantando aqui para vocês o que seria. Por ser um cilindro, você precisa verificar se não houve nenhuma ruptura. É um recipiente, né, gente? É aquela história. Será que o balde não está furado? É mais ou menos isso. Então, eles vão ver se esse recipiente não tem nenhum tipo de furo, né? Se a solda não rompeu, porque tem alguns extintores que eles são soldados, né? No curso presencial, a gente mostra com detalhes isso para vocês. Então, basicamente é para verificar se esse extintor tem algum tipo de vazamento na sua carcaça. É a manutenção de nível 3.
chamado teste hidrostático, porque ele é submetido, é colocado dentro de um recipiente com água para ver se tem algum tipo de furo, se sai algum vazamento de alguma parte do recipiente, certo? E aí nós temos a quinta imagem, que é o selo do Inmetro. Né? Da mesma forma, toda empresa ela tem que ser cadastrada lá no Inmetro. Vocês conseguem entrar no site do Inmetro, pegue o número desse cadastramento, o próprio CNPJ da empresa, e vocês vão ver esse selo. Vão ver se a empresa realmente tem o reconhecimento do Inmetro para fazer aquela atividade. Essa última foto, a sexta foto, é o número do extintor. Geralmente fica aí embaixo, na basezinha. Quando vocês forem solicitar lá a manutenção, tanto no termo de referência quanto ao receber, ou então ao enviar o material, o extintor no caso, vocês devem solicitar que esse número do extintor ele venha destacado. Né? Geralmente eles pintam assim de cinza. Eu estou falando vocês colocarem no termo de referência de uma forma muito metafórica, porque quem vai fazer isso nos campos são as coordenações de infraestrutura, que vocês vão fazer essa inspeção visual, certo? É só a inspeção visual ver se ele está tudo ok, se está tudo ok com ele. Então esse aí é o número, é como se fosse o RG ou a identidade de cada cilindro, então esse número nunca varia. Então, por mais que cada equipamento desse também tenha um número de tombamento dado pela própria instituição, esse número de tombo, às vezes, ele pode ser retirado. Por quê? Porque o extintor de incêndio ele pode passar por pintura. Sempre quando ele faz o teste hidrostático, eles retiram toda a camada de tinta vermelha do extintor para fazer o teste e depois eles repintam. Então, nesse momento, provavelmente eles vão tirar a etiqueta de tombamento. E aí, o que é que vocês têm para depois fazer a identificação? Esse número aí do extintor. Então, sempre orientem, né, a coordenação de infraestrutura a pegar tanto o número do extintor, cadastrar o número do extintor e o número respectivo do tombo. É uma forma que vocês têm aí de controle. Outros itens importantes, né? Vamos conhecer aqui. Estamos vendo novamente aí o lacre, né, do extintor, mas qual o destaque? É a alça de transporte. Então, sempre você vai transportar o extintor carregando ele pela alça de transporte. E aí em cima é o gatilho. Por que, Cássia? Pela alça de transporte? Porque acidentalmente você pode acionar o extintor de incêndio. E aquele agente que deveria ser utilizado no combate ao incêndio, você desperdiçou por ter sido mal orientado, né? Por ter feito um serviço sem uma orientação adequada, por ter sido feito um serviço sem ter um cuidado adequado também. Então, você sempre vai fazer o transporte por meio da alça de transporte. E aqui nós temos mais ou menos aí os 4 cilindros, né, mais comuns aqui dentro da instituição. São os 4 cilindros que você tem no mercado, na verdade, né? Então, quais são os componentes que diferenciam um do outro, né? Primeiro, observem aí. Vou voltar aqui um pouquinho para vocês perceberem de novo. O primeiro cilindro é de CO2. Segundo cilindro é pó químico seco. PQS é pó químico seco. O terceiro cilindro é um de água. E o quarto cilindro de espuma, certo? Então, vamos colocar aqui a foto. Percebam. O primeiro cilindro, CO2, ele não possui um manômetro, que é um medidor de pressão. Por quê? Por ser gás, ele já tem pressão por si só. Dentro desse botijãozinho, né, desse cilindro, ele já está aí pressurizado, então ele não precisa de um manômetro para verificar a sua pressão. Já os demais, não. Ele precisa de pressão ser colocado, adicionado dentro do cilindro um gás, para que quando acionado, esse gás auxilie na expulsão do agente de dentro do cilindro. Por isso é que eles têm, esses outros 3 cilindros, eles possuem esse manômetro, para verificar se está ou não pressurizado. O ideal é que ele esteja sempre no verde, certo? Sempre no verde. Apontando sempre para o verde. O manômetro que vocês vão
fazer uma vistoria depois nas unidades e vão verificar, né, se a ponteira do manômetro está lá apontando para o verde. Outro item, as mangueiras, né? Percebam, o de CO2 você tem aí esse difusor, chamado difusor, ele é uma espécie de cone. Então ele vai direcionar o gás, né? Então ele é direcionador do gás. É muito importante vocês entenderem, aprenderem, memorizarem que no momento em que for utilizar esse extintor de incêndio de CO2, vocês jamais devem pegar, manusear o difusor, que é esse componente vermelho. Vocês não devem manusear o difusor do CO2. Vocês vão pegar no punho, que é esse componente que tem logo acima do difusor, pretinho aqui. É ele que vocês vão pegar. Por quê? No momento que vocês acionam, esse gás é muito gelado. Então, ele vai congelar mesmo o difusor. Ele vai ficar bem branquinho. Ele congela o difusor. E aí, se você tiver com a mão nele, a sua mão pode ficar colada, né, nesse difusor e pode lhe machucar, fazer uma espécie de queimadura gelada, né? Outro item que faz essa diferença, né, em relação às mangueiras é o canozinho de saída, de fato, né, da mangueira. Percebam aqui que o bico dessas mangueiras é diferente, né? Na verdade, você só tem dois tipos aqui. Esse verde e esse prateado das duas pontas, eles são de água. Por quê? Porque a água, para ela formar aquele jato, né, bem fininho, além do gás que está pressurizando ela também precisa ter um fluxo de saída num canozinho bem fino. Por isso que a ponteira aqui tem uma saída bem pequenininha, para que se tenha aquele jato. E os dois do meio, o amarelinho e o pretinho, eles têm uma saída maior, porque o pó não tem essa necessidade que a água tem. Então, só pelo tato dessas saídas, vocês conseguem perceber a diferença. Cara, mas para que eu quero saber essa diferença? Imaginem vocês na seguinte situação. O incêndio inicia, o material combustível começa a desprender uma fumaça preta que está encobrindo aqui a cabeça de vocês. Como o ar quente sobe, vocês só conseguem respirar rente ao chão. Vocês só conseguem ter alguma visibilidade rente ao chão. Então vocês se agacham e começam a rastejar no chão, que é de fato a forma, né, que vocês conseguem ter algum tipo de mobilidade. E aí vocês se deparam com uma marcação no solo, que nós já vamos falar sobre ela. Vocês se deparam com essa marcação no solo. Essa marcação indica que existe um extintor ali. O que é que você vai fazer? Você vai subir a sua mãozinha, tatear aqui o extintor. E se você pegar aqui, identificar um difusor na mangueira, você pega a mangueira e identifica um difusor, você sabe o que? Se você identificar esse cone, porque no tato você consegue distinguir. Se você identifica esse cone, você sabe que é um CO2. Mas se não tem esse cone, você só sente aquela mangueira, pegando na saída da mangueira, você consegue perceber se aquela saída é de água ou é de um PQS, certo? E aí, por fim, o de espuma. A sistemática é a mesma. É uma mangueira bem diferenciada. Ela não jateia, né, com a mesma pressão, a mesma força que um de água, né? Então ela vai ali fazer uma espécie de espuma, né, com menos pressão, menor pressão. E aí vem o posicionamento dos extintores. Nossa, gente, isso é uma dor de cabeça dentro das unidades. Porque como as pessoas não sabem utilizar os extintores, elas não dão valor àqueles equipamentos, né? Então todo mundo reza para não usar e rezando para não usar, eles também não têm conhecimento de como utilizar. E aí vira porta guarda-chuva, como eu já disse para vocês, que eu já presenciei, vira porta-bolsa, o pessoal chega e coloca a bolsa em cima, ou então ele vira somente um componente de enfeite que alguém joga em algum lugar. Então percebam, os extintores de incêndio eles têm que ser posicionados de forma a proporcionar no momento de rota de fuga, né, o acesso fácil. No momento da fuga, no momento do combate ao incêndio, na verdade,
um acesso fácil. Então, eles têm que estar a uma altura determinada, certo? Eu não posso colocar um extintor de incêndio a 1,70 m de altura, 1,50 m de altura. Por quê? Porque se eu for manusear esse extintor, se eu for ter que tirar esse extintor desse ponto, vai ser muito difícil. Assim como se ele também estiver muito baixo, eu também não vou conseguir manusear ele de forma adequada. Então, tirar ele do ganchinho a 1,50 m de altura é muito difícil. Então, os extintores de incêndio, eles têm que ficar a uma altura ideal. A altura ideal deles é no máximo 1,60 m, certo? Eu tenho 1,60 m, eu, Cássia e Matheus, são 1,60 m, fica ok. Então, se eu coloco ele a 1,70 m, 1,80 m, ele já vai ficando muito ruim para tirar. Do mesmo jeito, se eu coloco ele diretamente no chão, além de sofrer, de fato, né, com esse contato direto com o chão, com o solo, o cilindro pode sofrer com isso, eu também posso não conseguir ter o mesmo impulsionamento, né? Para pegar ele e já sair ali levando para o combate, porque eles são pesados. Um cilindro de CO2 é muito pesado. E eles são, é importante dizer isso, eles são transportáveis, tá, gente? Eles são portáteis. Esses cilindros que nós temos aqui na instituição, todos são portáteis. Nós não temos nenhum cilindro que seja em carreta, né? Que são esses que a gente tem, são maiores e que a gente tem que colocar eles em carreta. Então, a altura mínima, né? São 10 centímetros de altura, e aí é importante você ter esse suporte de piso, não pode colocar diretamente no piso, certo? E no máximo a 1,60 m de altura. Então, essa parte aqui do manômetro dele, né? Tem que estar a 1,60 m, é do manômetro para baixo, tá bom? Não é lá do picozinho da mangueira, não, é do manômetro para baixo. E a sinalização também, que tem que estar logo acima do extintor de incêndio. A ideia, por exemplo, nessa imagem que vocês estão vendo aí, tem caixas fazendo uma espécie de barreira, mas mesmo assim a pessoa conseguiu visualizar porque a placa de sinalização estava numa altura tal que ele conseguiria visualizar. E aí eu volto lá para os almoxarifados e as formas de armazenamento, né? Nós temos locais que a gente chega, além de ter produtos em toda a parede, sobrecarregando a parede, a gente tem produto empilhado até o teto, chegando já praticamente na parte da instalação elétrica. Então, isso é um risco enorme. Fora que você não consegue identificar muitas vezes os extintores, porque eles estão ali perdidos no meio das caixas, certo? Então, vamos atentar bem a isso. E vamos encerrar por aqui o assunto desse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo.